Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Alves Moraes e hoje eu vou apresentar meu webinar. Ele é da disciplina de Física e eu sou graduanda do curso de Engenharia de Aquicultura da UFSC. Bom, o tema é treliças e o problema e o objetivo que eu tenho para apresentar para vocês é: João, recém-formado em Engenharia Civil, se candidatou para uma vaga com o cargo de construção de pontes. Portanto, João, para ser selecionado perante os outros candidatos, precisava fazer uma prova prática para comprovar seu conhecimento prévio sobre treliças, mostrando que é viável sua contratação. A pergunta era: calcule os seguintes nós 1 e 3, além de calcular os valores numéricos das barras B1, B3, B6 e B2, ou seja, calcular os esforços das normais. Bom, e além disso, João tinha que dizer se as barras eram tracionadas ou comprimidas, certo? Tinha que provar isso. Bom, eu usei o método de nós. Aqui é a minha treliça. Bom, os valores em azul, que vão de 1 a 5, são os nossos nós. E os valores em preto, que vão de 1 a 7, são as nossas barras. Bom, aqui a gente tem dois apoios, que é o apoio A e o apoio B. O nosso apoio A está fixado e nele tem duas forças atuantes, que é o HA, uma força horizontal, e o nosso VA, uma força vertical. E no B ele só tem uma força vertical, que eu nomeei de VB. Aqui a gente tem uma carga concentrada que vale de 5 quilonewtons. E é isso então, vamos calcular o somatório das forças atuantes em X. É zero. Por que que é zero? Porque aqui, ó, como vocês podem ver, a gente só tem o HA atuando em X. Além dele, não tem nenhuma outra força. Então, por isso, é zero. Então, vamos calcular o somatório das forças em Y, certo? Vai ser VA mais VB, positivo, porque estão para cima, menos 5. Por que menos 5? Porque o 5 está atuando para baixo. Então, vai ser VA mais VB, passando menos 5 para o outro lado, igual a 5. A partir daqui, a gente não consegue fazer mais nada. Então, nós vamos calcular a equação do momento. Nós escolhemos a equação do momento em A. Por que que a gente escolheu a equação do momento em A? Porque a gente tem que escolher sempre aquele apoio de maior gênero, porque daí essas forças aqui se anulam, né? Porque elas são a distância delas em relação ao ponto zero. Entenderam? Então, é por isso que eu escolhi o A, porque ele é um apoio de maior gênero. E essas duas forças se anulam. Então, vai ficar menos 5, porque 5? Porque o 5 tá para baixo, né? Vezes 6. Quem que é o 6? O 6 é força vezes a distância. Então, aqui, como aqui vale tudo, vale 4, a metade é quanto? É 2. Então, 2 mais 4 é o nosso 6. Lembrando, né? Negativo. Mais VB vezes 8 é 4 mais 4, que equivale a 8, certo? A nossa distância total, igual a zero. Então, a gente faz a nossa matemática básica aqui. 30 dividido por 8, vamos chegar no valor de 3,75 quilonewtons. A partir de VB, a gente consegue descobrir o VA. Então, a gente só substitui 3,75 nessa equaçãozinha aqui, certo? Passamos o 3,75 para o outro lado e vamos chegar no valor de 1,25 quilonewtons. Então, a gente já achou essas duas forças aqui e achando os valores das reações, a gente vai calcular os nós para saber os esforços. Então, aqui eu não mencionei, quando a gente está no sentido anti-horário, o valor é positivo, e no sentido horário, o valor é negativo. Então, essa força aqui, ela vai ter um sentido negativo, certo? Diferente do B, que vai fazer um movimento contrário, né? Então, sendo anti-horário e aí sendo positivo. Essa aqui é a minha página 1, e agora nós vamos para a minha página 2. Bom, gente, chegamos aqui na minha página 2, certo? Aqui o meu H eu já coloquei 0, né? Porque a gente já entendeu que é 0. Já coloquei o valor das nossas forças atuantes, né? Nossas forças atuantes no sentido vertical. Então, agora a gente precisa calcular o ângulo, para daí sim achar os nossos nós. Então, aqui o ângulo de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, a nossa tangente de alfa vai ser 2 sobre 2, que vai dar 1.
Alfa vai ser igual arco tangente de 1. Alfa vai ser igual a 45 graus. Por quê? Porque a tangente, quando passa para o outro lado, ela se transforma em arco tangente. Então, bom, nosso ângulo sendo 45 graus, vamos calcular o nosso nó 1. Aqui, calculando o nosso nó 1, a gente vai colocar todas as forças saindo do nó. Isso é muito importante, tá, gente? Então, aqui é o nosso B1. Aqui eu já coloquei o valor da força vertical que a gente achou. Aqui o B3, o nosso ângulo. E agora, a gente vai decompor o B3. Decompondo o B3, a gente vai chegar em uma trigonometria básica, certo? Então, aqui vai ser o BX3 e aqui o nosso BY3, nosso ângulo de 45 graus, e o nosso B3. Então, vamos lá. Cosseno de alfa vai ser BX3 dividido por B3. O cosseno, lembrando, cateto adjacente sobre a hipotenusa, vai ficar BX3 igual ao cosseno de 45 graus vezes o B3. O nosso BX3 vai ser igual a 0,707 B3. O nosso seno vai ser BY3 dividido por B3, cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. Lembrando, a gente tá se baseando aqui. Então, nós vamos chegar num valor de BY3 igual a 0,707 B3. Bom, aqui eu já coloquei os nossos valores, né, da decomposição do B3 que a gente fez. Então, agora, vamos calcular o nosso somatório. Começando sempre pelo somatório das forças em Y. Então, aqui nós vamos botar o nosso 1,25, que a gente achou, certo? Mais o nosso 0,707, vezes B3 igual a 0. Passando 1,25 para o outro lado, fica negativo, a gente vai fazer essa divisão, vamos chegar no aproximadamente menos 1,76, certo? Então, por ser negativo, isso nos prova que essa barra está sendo comprimida, ou seja, está passando por uma compressão, certo? Então, calculando o nosso somatório de Fx, vai ser igual a 0, né? Então, vai ser o nosso 0,707 vezes B3 mais B1 igual a 0. Nosso 0,707 vezes o nosso B3, certo? Sempre carregando o sinal negativo na frente, mais o B1. Fazendo essa multiplicação, vamos chegar no valor de menos 1,24 mais B1 igual a 0. Então, o nosso B1 vai dar um valor positivo, um valor positivo. E quando é um valor positivo, a gente sabe que a nossa barra tá sendo tracionada, ou seja, tá acontecendo uma tração, né? Aqui eu também coloquei, ó, pra gente nunca esquecer. Então, agora nós vamos pra nossa folha 3. Então, gente, antes de a gente ir para a nossa próxima página, uma coisa que eu esqueci de comentar foi, vocês se perguntaram por que a gente começou pelo nó 1 e não por nenhum outro nó? É porque a gente sempre deve começar pelo aquele nó que deve ter no máximo 2 incógnitas. Então, por exemplo, o 1 aqui, ele tem 2 incógnitas, que é a barra 3 e a barra 1, diferente do nó 5, que tem 3 incógnitas, barra 6, barra 5 e barra 7. Saindo desse nó. Bom, gente, chegamos na nossa última folha, folha 3, né? Então, aqui tá a nossa treliça, as forças verticais com seus devidos valores. Então, vamos lá, para calcular o nosso nó 3. Bom, aqui eu coloquei as forças, certo? Atuantes, saindo do nó, sempre saindo do nó. E nós vamos decompor o nosso B6, a nossa barra 6, nomeei de B6, para encontrar as nossas componentes. Então, decompondo, certo? Aqui vai ser o nosso BY6, BX6, no ângulo de 45 graus, e vamos para a nossa trigonometria básica. Então, seno de alfa vai ser o BY6 dividido pelo nosso B6. Vai ser, agora, né, BY6 igual a seno de 45 graus vezes B6, vamos chegar no valor de 0,707 B6. E o nosso cosseno de alfa vai ser o nosso BX6 dividido pelo B6, nos baseando aqui. BX6 igual a cosseno de 45 graus vezes B6, nós vamos chegar num valor de 0,707 B6. Então, lembrando que os valores são iguais porque o nosso ângulo é de 45 graus. Então, aqui, eu já coloquei o valor das nossas componentes, né, da nossa decomposição, aqui só para lembrar, anti-horário e horário. Então, vamos lá, calcular
Primeiro, nosso somatório das forças em Y. Vai ser o nosso 3,75, da onde é que eu tirei, daqui, mais o nosso 0,707B6 igual a zero. Passando 3,75 para o outro lado, ele fica negativo. Fazendo essa divisão, nós vamos chegar em aproximadamente 5,30. Menos 5,30, perdão. Então, com esse valor, a gente já consegue entender que essa barra tá sendo comprimida, ou seja, compressão. E o nosso somatório das forças em X vai ser menos 0,707, sempre carregando o sinal, conforme a ação, né, da barra, menos B2 igual a zero. Aqui vai ser menos 0,707, vezes menos 5,30, da onde? Daqui, porque é o nosso B6, menos B2 igual a zero. Fazendo essa multiplicação, vamos chegar no valor de 3,74 menos B2 igual a zero. Aqui eu multipliquei ambos os lados por menos 1 e chegamos em aproximadamente 3,74, certo? Então, a gente já consegue, com esse valor sendo positivo, saber que essa barra está sendo tracionada. Então, é isso, gente. O objetivo do João era comprovar que ele era capacitado para trabalhar como no cargo de construção de pontes, né? E ele conseguiu comprovar que ele sabe definir e distinguir quando uma barra está sendo tracionada ou reduzida. Então, aqui eu coloquei os valores que a gente achou. Se a gente quisesse continuar achando o valor numérico das barras, os esforços, né, das normais, seria o mesmo processo. Então, é isso. Um beijo e um abraço.